Galera, eu devo um pedido de desculpas a Alexandre Matos. Eu gosto sempre de ser justo aqui nas críticas que eu faço. E eu gravei um vídeo algumas semanas atrás dizendo que ele já chegava fazendo merda. E vocês sabem que eu sou enfático na crítica. Quando eu li a respeito de uma postura do Alexandre Matos, uma decisão do Alexandre Matos, e que agora ele volta atrás. E que, enfim, antes tarde do que nunca. Então a gente tem que elogiar quando tem que elogiar também, eu acho que faz parte. Mas antes de falar sobre isso, queria fazer um comentário rápido com vocês. Eu tenho assistido aos jogos sempre que dá, né, do Mundial da FIFA, e vendo esse desempenho muito legal dos brasileiros, brasileiros que inclusive o Santos vai enfrentar assim que a competição voltar a ser disputada, né? O Santos pega na sequência Palmeiras e Flamengo. 2 jogos, inclusive, com o mando do Santos. Um na Vila Belmiro e o outro pode ser no Morumbi. Se for no Morumbi, provavelmente lá estarei. Se for no Morumbi, certamente lá estarei. Na verdade é essa. Adoro ver jogo do Santos no Morumbi. Como mandante, uma saudade. Não vou perder essa oportunidade. Mas muita gente se surpreendendo com o desempenho do futebol brasileiro. Inclusive eu, não vou negar. Jogos como o de hoje, Flamengo e Chelsea, eu até achava que o Flamengo tinha boa chance de vencer, mas com amplo domínio, assim como a gente viu, eu realmente não esperava. O que a gente viu de Botafogo e PSG ontem é absolutamente histórico. O Luiz Henrique dizendo que foi o time que melhor defendeu o PSG na temporada, uma temporada que eles foram campeões do principal torneio no mundo, que é a Champions League. Então isso mostra como a gente, se tivéssemos, né, uma organização, um campeonato de verdade para disputar, com estádios interessantes, com gramados num padrão FIFA, com uma organização e um calendário, com uma arbitragem profissional e uma liga, obviamente, que pudesse, todo mundo unido, né, conseguisse vender esses direitos dessa competição para fora, chamando o interesse de outros países para cá e trazendo receita. E claro, também distribuindo melhor essa receita e multiplicando-a, né? Há um estudo de que o que a Libra e mais a LFU fecharam, que são os 2 blocos de negociação, o Santos presente na Libra e outros tantos clubes presentes na LFU, se eles tivessem vendido isso de maneira absolutamente conjunta, como a coisa se desenha nesse sentido, e me parece que o próximo ciclo de negociação para a parte de 2030 será unificado. O que a gente não sabe é se vai ter uma liga, né? Isso é outra história, porque uma coisa é venda de campeonato, de direitos esportivos, outra é você ter uma liga que engloba muito mais coisa como organização da própria competição. Mas se a gente conseguisse avançar nesse sentido, não só na venda do campeonato, mas que, como eu falei, dobraria. Há estudos que mostram que hoje, se você somar o que a LFU e a Libra arrecadaram, cerca ali de um pouco mais de 2 bi alguma coisa, a estimativa é que se tivesse vendido isso por uma liga central, teria mais do que dobrado. Então era o Santos ganhando o dobro de dinheiro com receita de televisão, por exemplo. Não só o Santos, todos os outros clubes, com o bolo dobrado, todo mundo teria mais chance de ganhar dobrado. E os clubes não conseguem ter essa visão. Então eu fico imaginando, né, se a gente tivesse a oportunidade, com as camisas que nós temos aqui, com a qualidade que se tem aqui, e os times que são bem administrados, independentemente de instituições sem fins lucrativos, como é o caso, por exemplo, de Palmeiras e Flamengo, ou SAF, como é o caso do Botafogo, como que a gente poderia, com essas camisas, ter uma das principais ligas do mundo, muita receita aqui, e se o Santos fizesse parte disso, né, obviamente faria parte disso, por ser uma grande camisa, o Santos poderia ter muito mais o que sonhar, né? Não só em conquistas nacionais, mas internacionais. Então, eu fico pensando, né, como que a gente depreda o nosso futebol organizacionalmente. Isso tudo com a maioria dos jogadores brasileiros indo jogar nesses campeonatos, né? O dinheiro mandando. Então, se você tivesse uma liga que o dinheiro tivesse mais aqui, ainda que fosse uma liga que não conseguisse se equiparar economicamente com as ligas da Europa que existem há décadas, né? Mas que se a gente conseguisse apresentar para os jogadores, inclusive de base, li uma notícia recente que o Santos está perto de negociar um jogador da base do Sub-17, que é um centroavante mega promissor, que eu sequer conhecia, para ser bem sincero, para o Borussia Dortmund por 4 milhões de euros. Isso é um dinheiro de
pinga de banana e o Santos provavelmente vai fazer essa venda para pagar o Neymar, para pagar o Tassiano, para pagar esse empréstimo do David Washington ganhando perto de R$1 milhão, para pagar o Tiquinho, que ganha 1 milha e 400 mil reais, né? É inacreditável assim, a política dos clubes brasileiros em geral, mas do Santos especificamente, né? Que simplesmente tem uma das melhores bases do mundo e esse Mundial tem mostrado isso. Danilo hoje fez gol, olha o que o John tem pegado, olha o que o Jair tem feito. Gente, a venda do Jair em reais, ela é inferior ao que o Santos deve para o Neymar pai por conta desse contrato de 5 meses do Neymar. Isso é Santos Futebol Clube. Bruno Henrique hoje sendo decisivo. Bruno Henrique era do Santos. Santos trocou o Bruno Henrique, vendeu na verdade o Bruno Henrique por um valor ridículo de 20 e poucos milhões de reais para o Flamengo e ainda bateu boa parte desse valor pegando o possante Uribe. Olha como que o Santos é pessimamente gerido. O Gregory, gente, do Botafogo, titularíssimo, jogava no Sub-23. O Santos, o Pérez não quis pagar uma quantia ridícula para manter o jogador aqui, que vinha fazendo uma ótima competição de aspirantes. Hoje o Giovanni Martinelli lembrou uma matéria do Diário do Peixe nesse período, dizendo que o Gregory estava indo para o Bahia, porque o Santos não quis comprar, o Pérez não achou interessante. É por isso que o Santos está nessa merda o tempo todo, é por péssimas decisões o tempo todo tendo decisões absolutamente pavorosas. Isso levou o Santos para esse caminho. E nem todas as decisões são só dessa gestão. Inclusive, muitas delas vêm antes dessa gestão de outros presidentes absolutamente tenebrosos. Algum erro todo clube, mesmo de ponta, vai cometer. O Real Madrid já cometeu equívocos de avaliação, já perdeu grandes jogadores na história do clube por erros de avaliação. Todo clube está sujeito a fazer uma má avaliação. Mas no caso do Santos é absolutamente rotina. Absolutamente rotina. O Bauerman jogando pelo Pachuca, eu sei que o Santos não tem culpa com relação ao Bauerman, mas será que se o Santos fosse um clube mais organizado, será que se o Bauerman se sentisse respaldado de fato, ele tomaria aquela decisão de vender um cartão amarelo por 50 mil reais e a gente perder um zagueiro que é muito bom, ele jogava muita bola quando jogava no Santos? Ou será que o contexto do Santos naquela época, um time que atrasava salário, que o cara não tinha garantia de que ia receber, um vestiário que chuveiro era da época do Manuel Maria, será que o cara não pensou e falou, caralho, eu preciso dessa grana aqui? Será? Ele não deveria ter feito isso, a culpa é dele, não dá pra culpar o Santos, não me entenda mal, mas é uma conjuntura como um todo, né? Você vê que nunca mais ele cometeu esse tipo de erro e duvido que cometa de novo, depois da suspensão que ele recebeu, e tá aí jogando em alto nível no futebol mexicano, disputando o Mundial de Clubes. Então, assim, gente, é uma conjuntura toda ela muito, muito desfavorável, uma série de decisões que mostra que se o Santos tivesse tomado diferentes posições ao longo da sua história, estaria melhor. E na contrapartida, essa defasagem do campeonato, né? Essa defasagem da união, essa defasagem de uma modernização do futebol nacional como um todo que poderia fazer o Santos ir para frente. É só uma reflexão que eu quero trazer aqui, que eu quis trazer aqui, porque me incomoda demais ver esse Super Mundial, ver algumas coisas como isso, o Jair, o John, pegando muito que o Santos preferiu ficar com o João Paulo, que hoje é reserva e ninguém quer. A informação que o Santos quer vender o João Paulo, nenhum time de Série A fez proposta para ele. O Santos preferiu manter esse cara do que ficar com o goleiraço, com o John, que fecha o gol num jogo contra o PSG. São decisões. Eu sei, quando eu falei sobre isso no outro vídeo, muita gente me defenestrando, defendendo o João Paulo, que é verdade. Quando o Santos se salva de 2 rebaixamentos, ele foi personagem decisivo nesses campeonatos. A gente não pode ter memória curta, mas eu sempre... É uma coisa muito pessoal. Eu nunca gostei do João Paulo como goleiro. Sempre achei um goleiro que vivia de milagres e falhava em questões técnicas simplesmente por uma questão física. É um goleiro com pouca envergadura, que nunca soube sair do gol. É a minha leitura de futebol. Eu sei que tem gente que discorda, mas a gente fica evidente que basta vir o Brazão, que é um goleiro de mais alto nível, ele não tem a menor condição de jogar. E o João Paulo toma a posição do John lá atrás,
Não por conta do gol da Libertadores, como muita gente falou, mas por conta de uma lesão do John contra o São Paulo. Aí o João Paulo entra e joga demais, e aí fica difícil, de fato, o John voltar. O João Paulo estava na principal fase da carreira dele, né? E pode voltar também, é um goleiro que tem qualidade. Eu só acho um pecado que o Santos tenha liberado, na minha visão, um goleiro melhor como o John, por preferir manter o João Paulo, que para mim é um goleiro nota 6,5 no máximo. Entendeu? Então são decisões ao longo do tempo que fizeram com que todos esses outros times que estão lá, todos eles muito felizes, com as suas torcidas nos Estados Unidos, vislumbrando vários milhões de dólares a cada vitória e internacionalizando a sua marca, e o Santos vivendo a depressão de não estar mais classificado em Copa do Brasil, sequer disputando Libertadores, vindo de uma Série B e só com um brasileiro para disputar, vivendo um dilema de um jogador que cospe todo dia no escudo do Santos e que tem muita gente que defende ainda, muita gente que acha que tem que depender dele mesmo. Então, sabe, esse contexto para mim me pega demais. Um ano que a gente não tem a menor condição de ganhar nada, ano que vem só um paulista, a gente defendendo renovação nesses moldes, nessas condições, diante de toda essa conjuntura, para tirar ainda mais milhões e milhões do cofre de um clube já falido. Sinceramente, assim, eu preciso refletir muito para conseguir entender tudo isso, porque não entra na minha cabeça. O que pelo menos me deixa minimamente aliviado é quando eu vou ler os comentários. E olha, eu sou um cara zero apegado a isso. Eu não balizo as minhas opiniões por comentários. Se fosse exatamente ao contrário, inversamente proporcional, se 90% das pessoas estivessem discordando de mim, eu estaria aqui falando a mesma coisa. A mesma coisa. Porque eu não me vendo para ganhar likes, para atrair marcas ou para ficar bem com... Não, mano. Eu vou falar o que eu penso. Mas assim, quando eu vejo a galera concordando, eu falo, pô, finalmente muita gente que tava aí me atacando, porque só eu sei como é que foi quando eu soltei a matéria do salário do Neymar, muita gente, o tanto de mensagens com ameaça que eu recebi no Instagram, dizendo que eu estava querendo tumultuar o ambiente, que eu era corintiano, que não sei o que isso não se faz, que minha matéria junto com o UOL era um lixo, que jamais poderia ter saído. E aí vê que essa mesma galera tá abrindo os olhos diante de várias declarações, né? Diante de analisar o contexto hoje do Santos, enfim. Isso me deixa muito feliz. Mas sobre o Alexandre Matos, que é o tema desse vídeo, e gente, assim, eu vejo que muita gente fala, pô, você falou sobre o tema do vídeo em tal minuto. Por exemplo, estamos aqui no indo pro 13º minuto, segundo o meu timer aqui. A proposta aqui de vídeo não é só para falar a respeito de um assunto, né? É para trazer os assuntos do dia, é para ter uma abordagem, um pensamento crítico sobre o que está acontecendo no Santos, para trazer alguns pensamentos que eu acho que agregam. Eu acho que o vídeo aqui, a minha construção de raciocínio, é para ele ter um começo, um meio e um fim. Não faz muito sentido você assistir esse tipo de vídeo, só vou ver a parte que ele fala do Alexandre Matos. Eu acho que não, eu acho que a minha proposta é trazer aqui alguns minutos do meu dia de pensamentos que colaboram com o dia a dia do Santos, que te faça pensar, pelo menos, te faça refletir. Então, é por isso, sabe? E claro, a gente tem que colocar um título aqui, a gente tem que escolher o tema principal que a gente vai abordar, mas no fim do dia, toda vez que você vier aqui assistir um vídeo, saiba que é a minha reflexão diária a respeito do que eu tô pensando nesse dia sobre o que tem rolado na vida do Santos Futebol Clube. Dito isso, um belo dia, assim que o Alexandre Matos foi contratado, saiu a matéria no UOL dizendo que, pelo fato de o Alexandre Matos ter trabalhado com o Gabriel Veron no Palmeiras e no Cruzeiro, o Santos já estava negociando uma rescisão de contrato ou uma devolução para o Porto. Naquele momento, o Alexandre Matos pediu para esperar, disse que conhecia o jogador e que o convenceria a entrar na linha. E eu fui enfático naquele vídeo. Eu disse que isso era um absurdo, que o Alexandre Matos não é Deus, o Veron é um cara absolutamente antiprofissional e não vai ser o Alexandre Matos, não vai ser a mãe dele, não vai ser absolutamente ninguém que vai fazê-lo simplesmente entrar na linha. É um cara que se perdeu na carreira, infelizmente, um talento muito interessante do futebol brasileiro, melhor jogador do Campeonato Mundial Sub-17, vestindo a camisa da seleção brasileira,
naquela geração que tinha o Caio Jorge, que tá aí arrebentando no Cruzeiro. Bayer Leverkusen quer dar um caminhão de dinheiro pro Cruzeiro para levar o jogador, que daqui a pouco pode até figurar na convocação do Ancelotti. O Gabriel Veron era o melhor jogador desse time quando atuava pelo Palmeiras e absolutamente se perdeu. Não teve cabeça. E hoje é um cara que ganha 500 pratas por mês. Imagina um cara que tem problema com dependência química, com álcool, ganhando isso. Não tem como você beber 500 mil reais por mês, irmão. Então é muito difícil administrar e é uma coisa que vai levando a outra. E aí, assim, quando deu essa notícia, eu falei, não, o senhor Alexandre Matos chega fazendo merda, achando que tem poder de convencimento maior do que ele tem. A situação do Veron tá perdida. Tá perdida. É uma briga perdida que vai fazer o Santos gastar 500 pratas por mês a mais um jogador que não vai ser útil. Porque ele não quer, talento ele tem. Mas é só você olhar o corpanzil dele que você vê que é um cara que não se cuida, é um cara que não é profissional. E eu detonei aquele dia o Alexandre Matos. Pois bem, depois de algum tempo, sai uma segunda matéria agora no UOL aí de hoje, dizendo que teve um novo episódio de indisciplina. Quem não esperava, né? E que com isso o Alexandre Matos resolveu, enfim, não segurar mais o jogador. E o Santos estaria prestes a rescindir o contrato de empréstimo com o Porto, que já, em tese, estaria procurando outro time. Parece que tem times, inclusive, da Série A interessados pelo Veron. Boa sorte para eles, né? Mas é uma notícia muito boa. Não só pela economia, e o Santos hoje precisa economizar, mas também por abrir ainda mais uma vaga. E todo mundo pensa, tá, mas quem que o Santos vai trazer para o lugar do Soteldo? Quem que o Santos vai trazer agora para o lugar do Soteldo e do Veron? O Santos precisa de homens de beirada. Cara, eu tenho saudade da época que o Santos usava carências no elenco para tentar revelar jogador, né? Por que não o Matheus Xavier? Por que não o Rodrigo César, que joga assim? Por que não outros talentos da base que estão aí à disposição, jogando muito bem no Sub-20, que possam ter minutos no Campeonato Brasileiro? Ainda mais num campeonato que o Santos precisa fazer o mínimo, que é só não cair. É o único objetivo do Santos. Você tem que brigar tentar brigar lá em cima por uma vaga na Libertadores e tal. Tudo bem, mas fato é que hoje o Santos não tem dinheiro para contratar. E aí você vai trazer um jogador que, se tá aí de graça, é porque não deu certo no clube dele, é porque não quiseram, para colocar na frente de um menino da base. Eu acho que o Santos precisa, e aí eu queria entrar nesse tópico, sabe? Até para falar do Alexandre também, eu acho que o Santos, como instituição, o Santos precisa começar a se preparar melhor para começar a utilizar mais jogadores da base. O Santos está utilizando jogadores da base, ultimamente, num contexto, na minha opinião, muito ruim. Primeiro que quando tá perdendo, começa a colocar caras da base. Isso já vinha do Caixinha e agora tá se repetindo com o Kleber Xavier, que é um cara que eu elogio aqui. Isso aconteceu, inclusive, no último jogo contra o Fortaleza lá. O jogo tava 2-0, ele colocando, por exemplo, o Tassiano em campo. Ficou 2-2, mete o Bom Tempo, e meteu mais um da base, não lembro quem. Mete os caras da base aí pra tentar salvar. O David Washington. Mete o Bom Tempo, o David Washington, porque agora tá empatado. Ou seja, os moleques estão entrando em contextos muito ruins. Isso é péssimo. Segundo, que eles não têm sequência. Não tem sequência. O Bom Tempo foi um cara que teve... talvez um dos únicos caras dessa temporada da base que teve sequência e foi muito bem. De repente, não jogou 2 jogos, ou o técnico mudou um pouco a estratégia, ele explicou a ausência do Bom Tempo no meio de campo, ele entende que o Bom Tempo é mais meia do que volante e perde-se um pouco a pegada no meio de campo, o que eu concordo, eu já vinha falando sobre isso aqui, mas tirou o cara do time e ele perdeu a sequência. Mas vai colocar o Bom Tempo onde? Na posição dele, na meia direita, que o Barreal tá jogando bem? De fato ficou difícil, mas o Santos precisa de mais jogadores da base que venham ter sequência. Olha o que o Jair, de novo, vem fazendo no Mundial pelo Botafogo, quanto que ele vale hoje, o quanto o Santos vendeu. Já vale o dobro do que o Santos vendeu há 6 meses atrás. Era uma grana que o Santos poderia ter feito a mais. Então, eu acho que a gente precisa começar a olhar com carinho. Eu tava vendo uma entrevista do Rodrigão pro canal do Wagner Frederico, hoje é um dos caras que coordena a base do Santos,
falando das várias possibilidades de talento que o Santos tem em algumas safras, que o Santos precisa aproveitar, gente. O Santos não pode se livrar de um jogador da base por 4 milhões de euros, um centroavante que daqui a pouco a gente corre o risco de daqui 5 anos ver esse cara valendo 50 milhões de euros. E esse cara foi vendido a preço de banana pelo Santos para ter que pagar o fluxo de caixa que estava com o Pires na mão para pagar o pai do Neymar. Não dá, não dá. O próprio pai do Neymar, até meio equivocadamente, disse que o patrimônio do Santos, ele falou, o Santos não precisa de patrimônio. O Santos não precisa de estádio, o Santos não precisa de CT, o Santos precisa o patrimônio do Santos é o jogador. Aí o que o Santos faz com esse patrimônio? Vende a preço de banana para pagar o senhor Neymar pai. Não dá, né? Não dá, não tem condições. O Santos precisa amadurecer nesse sentido, o Santos precisa evoluir no seu departamento de scout, no seu departamento de transição da base para o profissional. O Santos precisa evoluir como clube para ter uma união, para ter um coletivo mais forte, ser um clube mais profissional, ter melhores profissionais lá trabalhando. Então, o clube conseguir voltar para as grandes disputas, a brigar. Não é para ganhar todo ano, não é para brigar, para figurar entre os protagonistas. E naturalmente, dentro dos protagonistas e figurando entre eles, uma hora você belisca alguma coisa. O futebol brasileiro está muito disputado e esse Mundial mostra isso, cara. Que você imagina, você pegar esse Palmeiras, esse Flamengo, que vão vir em ritmo de jogo contra um time que ficou um mês parado, que fez uma intertemporada, vão ser jogos dificílimos. E a tendência é que o Santos perca esses 2 jogos, mesmo jogando com o seu mando, porque o futebol brasileiro está muito difícil. Mas da mesma maneira como o Palmeiras e o Flamengo, mesmo ganhando e faturando e gastando, apesar de gastarem muito, mas infinitamente menos que os times europeus, eles conseguem chegar lá e equiparar porque eles são bem gerenciados. O Santos também pode fazer isso no cenário nacional com o Palmeiras e Flamengo, para citar os dois, mas Botafogo, Cruzeiro que está se organizando agora, o Santos tem condição de diminuir essa distância. Se o Fortaleza, que tem uma receita de 200 milhas, irmão, que é metade do Santos, conseguiu fazer isso em dado momento, teve um limite, porque é o Fortaleza, não é o Santos. Mas se eles conseguiram fazer isso com gestão, com organização em dado momento, e mesmo na crise, mantendo o treinador, mantendo filosofia, trocando elenco, mas mantendo o trabalho. Se os caras conseguem fazer isso, por que a gente não consegue? Eu sei, porque tem muita gente incompetente, muita gente que enxerga o Santos como um balcão de negócios, como um balcão de negócios pessoais, inclusive, como uma oportunidade de se enriquecer na vida pessoal, de usufruir do Santos para crescer politicamente, para aparecer, para ganhar capital político e tudo mais. Então, é disso que a gente tem que se livrar. É disso que a gente tem que ficar, é nisso que a gente tem que ficar atento e é disso que a gente tem que se livrar. Então, é isso meu recado. Alexandre Matos, corrige uma rota. Eu mudaria algumas coisas ainda nesse elenco. Eu particularmente me livraria do Tiquinho Soares para a segunda temporada. Não gostei dessa decisão de mantê-lo, apesar do jogo. Eu achei que ele não fez esse jogo todo, como foi dito. Ele deu uma assistência muito legal, fez uma jogada muito bonita, que foi importante para o Santos contra o Fortaleza, mas eu não gostei do jogo do Tiquinho. É um jogador que eu não contaria para a temporada. Eu ainda faria algumas modificações importantes nesse elenco para a continuidade. Tem aí o William Arão chegando, vai fazer os seus exames. A questão do Igor Vinícius tem exames também para passar e deu uma sumida, né, do noticiário. Talvez o Santos esteja um pouco cauteloso com essa lombalgia que o jogador atravessa. Vamos ver, porque daqui a pouco vai pingar aí o transfer ban do Arouca, se o Santos não se acertar com o time. É nos próximos dias. Então tem muita notícia vindo aí a caminho, seja de chegadas ou de saídas, surpresas, fato Neymar. Dia 27, daqui uma semana praticamente, o time volta a treinar. Vamos ver quem que vai se reapresentar e a gente vai ficar aqui de olho no dia a dia, aguardando as novidades e conversando com vocês, porque é meu compromisso. Às vezes o vídeo vai ter menos substância, mas nesses dias eu pretendo trazer um pouco mais desse tipo de pensamento para ajudar a gente a refletir por que a gente está nesse buraco, por que todo mundo está sendo feliz e a gente está nessa merda, sabe? Então a gente precisa começar por hoje. Se a gente não controla o que o Marcelo Teixeira faz, se a gente não controla o que o Alexandre Matos faz,
a gente tem um papel importante na hora de se posicionar na internet, que hoje os dirigentes ouvem, mas também na hora que o Santista tem essa vantagem com relação a vários outros grandes clubes do futebol brasileiro, que é o poder do voto como associado. Então a gente pode, através do nosso voto, evitar de pelo menos piorar as coisas, embora as opções tenham sido, assim, opções 6 por meia dúzia. Essa é a verdade, ultimamente. Mas pelo menos a gente tem como participar do futuro do clube e para isso a gente precisa estar atento. E meu papel aqui é também ficar cada vez mais atento para tentar abrir os olhos de gente que às vezes, correria do dia a dia, trabalho o dia inteiro, o cara não se liga. É isso que eu quero fazer aqui, eu tenho esse compromisso com vocês diário, tá bom? É isso, já enrolei demais, já falei bastante, então a gente se fala amanhã. Um grande abraço, até o próximo vídeo.